Então, meus amigos, vamos envolver o Afrânio com as nossas melhores vibrações, que vai fazer o estudo dessa noite. Bem, meus amigos, muito boa noite. Legal, o pessoal agora está dando boa noite mesmo. Bom, é com prazer que hoje nós estamos aqui para fazer mais um estudo sobre livros espíritas, né? Nós estamos, não sei se vocês já observaram, este ano, pelo menos a cada mês, nós temos uma reunião em que a gente aborda um livro espírita, né? Já foi abordado aqui o livro Missionários da Luz, né? Em outras reuniões já foi abordado Boa Nova. Então nós estamos abordando aos poucos as obras psicografadas por Chico Xavier e estamos dessa forma divulgando a nossa doutrina, esses livros clássicos da doutrina que, se a gente não fizer isso, acabam ficando no esquecimento. Então hoje nós escolhemos justamente para conversar com vocês sobre o livro Caminho Espírita. Eu não sei qual é o melhor lugar para ficar, não sei se tem um melhor lugar, é ficar por aqui mesmo, né? Ficar por aqui mesmo, vamos ver. A capa antiga do livro é essa aí. Não sei se vocês têm esse livrinho com essa capa antiga aí. A capa nova é essa que aí está. Esse livro, inclusive, isso me motivou a falar sobre ele, é o livro do mês do nosso Clube do Livro, né? De maneira que quem ainda não adquiriu o livro, eu espero que depois de conhecer melhor o livro, porque nós vamos falar sobre ele, se sinta tentado a ir lá e adquirir o seu exemplar no Clube do Livro. Mas ele vai estar hoje disponível pelo preço do Clube do Livro, não apenas para quem é sócio do Clube do Livro. Uma homenagem ao livro vai estar para todo mundo, né, Gilberto? Todo mundo que quiser comprar o livro hoje, o pessoal do Clube do Livro está lá, guardadinho lá o seu exemplar, quem ainda não pegou. Mas quem não é do Clube do Livro e quiser comprar o livro, o importante é a gente divulgar o livro. Porque ele é tudo isso que o Bruno falou. É uma mensagem de amor desses espíritos que o escreveram. Vejam vocês que esse livro aí tem essas características. Aquela primeira capa é da Comunhão Espírita Cristã. Foi adotado foi a capa da Comunhão Espírita Cristã. Não, está filmando, eu tenho que ficar por aqui, né? Da Comunhão Espírita Cristã. Aí está o endereço. Botei o endereço de propósito, porque a Comunhão Espírita Cristã em Uberaba ficava na rua Professor Eurípides Barçanufo, ou fica na rua Professor Eurípides Barçanufo. E hoje ele é editado pelo Instituto de Difusão Espírita. Então essa capa nova é do Instituto de Difusão Espírita. Só é um Instituto de Difusão Espírita de Araras. É um livro que foi editado em 1967, foi o livro número 89, psicografado pelo Chico. Características desse livro. 8 espíritos o escreveram. São 8 espíritos, portanto, que têm mensagens. E, curiosamente, o espírito que tem o maior número de mensagens chama-se Albino Teixeira. Tem 37 mensagens do Albino Teixeira, 33 mensagens do Emmanuel, além do prefácio do Emmanuel, 4 de André Luiz, 2 de Meimei, uma de Irmão X, uma de Lário Silva, uma de Bezerra e uma de Fabiano de Cristo, Frei Fabiano de Cristo. São, portanto, 80 mensagens, mas cada uma mais interessante do que a outra. Então, o meu propósito aqui hoje é pegar alguma dessas mensagens e ler com vocês, comentar, ver o conteúdo que essas mensagens têm, né, e demonstrar que são mensagens que mostram para nós caminhos que a doutrina espírita nos aponta para sermos mais felizes. Porque é isso que a doutrina espírita propõe para todos nós, né? Propõe um caminho que nos torne mais felizes, que aproveitemos a nossa presente encarnação. Porque nós estamos nesta encarnação com um objetivo comum, é o objetivo de todos nós nos melhorarmos. Felizmente nós espíritas temos consciência disso. Companheiros de outras religiões que não têm ainda o entendimento da reencarnação, que não têm ainda o entendimento do que estão fazendo aqui encarnados, encontram muita dificuldade e muitas vezes desperdiçam
a encarnação. Então, o livro Caminho Espírita tem esse propósito, mostrar para nós diretrizes. A tônica da grande maioria das mensagens é esta, é fazer com que a gente tenha um comportamento que vai nos favorecer do ponto de vista espiritual. Tá? Eu procurei pegar mensagens, uma de cada um desses autores, para vocês conhecerem o estilo, né? E, naturalmente, todos eles têm outros livros, vocês podem se interessar por outros livros que tenham sido escritos por eles. Então, essa é a ideia. Nós vamos começar com o prefácio do Emmanuel, né? Onde Emmanuel relata justamente isso, o objetivo da obra. Então, diz lá o Emmanuel. Onde é que tem a luzinha aqui? Deve ser aqui. Não, não é aqui. Hein? Apareceu a luzinha lá? Ah, está lá em cima. Aqui, ó. Ele começa falando lá, como sendo atualmente a avenida segura dos nossos interesses imperecíveis. Então é isso, né? O caminho espírita pretende ser o caminho imperecível para todos nós, né? Uma avenida segura dos nossos interesses imperecíveis. Avenida segura, quer dizer, está nos mostrando uma avenida, uma rua larga, mas não é aquela rua larga lá do Evangelho, a porta estreita e a porta larga, não, essa porta aqui, essa avenida larga aqui, é a avenida que nos mostra o caminho correto a seguir. Essa é a ideia do Emmanuel, né? É a avenida segura dos nossos interesses imperecíveis. Qual é o nosso interesse imperecível? É o interesse de nos tornarmos melhores, de progredirmos espiritualmente, de chegarmos a espíritos puros. Então, o Livro dos Espíritos nos informa que existe uma escala espírita: espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Nós provavelmente estamos aí no limiar, ou na transição, é uma palavra muito usada hoje, transição, na transição de espírito imperfeito para espírito bom. Então, ele está nos mostrando que esse livro, bem entendido por todos nós, bem praticado, nós vamos conseguir fazer essa transição melhor. Vamos nos tornar espíritos melhores. E ele continua lá, concluindo, ó, ofertando-te, pois, este livro despretensioso, leitor amigo, nada mais fazemos nós, os companheiros desencarnados, que reunir lembretes e sinais de proveito à vossa jornada, através do reino interior da alma, onde tantas vezes nos inquietamos à frente de problemas e desafios, quais encruzilhadas e nevoeiros, induzindo-nos a dificuldades ou a indecisão. E ele arremata: o caminho espírita é a estrada real da criatura, com todas as indicações exatas para a viagem de nosso aperfeiçoamento e libertação. Então esse é o propósito do livro, nos mostrar um roteiro seguro para nós nos tornarmos melhores. Olha que proposta bacana do livro espírita, né? Então essa é a proposta desse livro. Com o tempo nós vamos trazendo aqui, eu e outros companheiros que vão falar sobre livros espíritas, vocês vão ver que esses livros de mensagens, o título do livro, ele não fica perdido em relação ao conteúdo. Então vocês vão ver que existem vários títulos e o conteúdo do livro está associado ao título. Eu digo que este livro, Caminho Espírita, é um dos livros de mensagens mais interessantes que já foram produzidos pelos nossos amigos espirituais. Normalmente a gente se fixa muito naqueles 4 livrinhos do Emmanuel, né? Os pequenininhos do Emmanuel: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, não é verdade? Faltou o 4º livro, Linha de Luz, que é o 4º livro. O pessoal está lendo, que beleza. Mas tem agora uma coletânea de livros de Emmanuel, onde as mensagens de todos esses livros estão presentes por evangelista. Vocês já conheceram esses livros? Né? Vale a pena depois vocês darem uma olhadinha lá na livraria. Foram lançados 5 volumes agora das mensagens de Emmanuel, distribuídas por esses livros e por outras obras de Emmanuel. Uma seria o Evangelho de Emmanuel segundo Mateus, o Evangelho de Emmanuel segundo Lucas, o Evangelho de Emmanuel segundo
Marcos, segundo João, e os Atos dos Apóstolos, segundo Emmanuel. Então, todos aqueles comentários de Emmanuel, né, sobre os evangelhos estão ali consolidados. Então, tem muita coisa interessante que a gente precisa observar. Então, nós estamos acostumados só com as mensagens de Emmanuel, mas nesse livro aqui, Caminho Espírita, nós temos a oportunidade de conhecer outros autores. Bom, vamos começar pelo Hilário Silva. Eu gosto muito do Hilário Silva. Quem ouve o programa da Rádio Rio de Janeiro, da nossa casa, vocês sabem que no dia que eu falo, eu começo com uma historinha do Hilário Silva, né? Eu gosto sempre do Hilário Silva. Então, gostaria de começar hoje aqui a abordagem do livro por uma historinha do Hilário Silva. É a historinha número 41. Vejam só, diz lá o Hilário Silva: os espíritos benfeitores já não sabiam como atender a pobre senhora obsidiada. Perseguidor e perseguida estavam mentalmente associados à maneira de polpa e casca no fruto. Os amigos desencarnados tentaram afastar o obsessor, induzindo a jovem senhora a esquecê-lo, mas em vão. Se tropeçava na rua, a moça pensava nele. Se alfinetava um dedo em serviço, atribuía-lhe o golpe. Se o marido estivesse irritado, dizia-se vítima do verdugo invisível. Se a cabeça doía, acusava-o. Se uma xícara se espatifasse no trabalho doméstico, imaginava-se atacada por ele. Se aparecesse leve dificuldade econômica, transformava a prece em crítica ao desencarnado infeliz. Reconhecendo que a interessada não encontrava libertação por teimosia, os instrutores espirituais ligaram os dois, a doente e o acompanhante visível, em laços fluídicos mais profundos, até que ele renasceu dela mesma, o filho necessitado de carinho e de compaixão. Os benfeitores descansaram, o obsessor descansou, a obsidiada descansou, o esposo dela descansou. Transformar obsessores em filhos com a bênção da providência divina, para que haja paz nos corações e equilíbrio nos lares, muitas vezes é a única solução. Não é uma historinha legal? Né? Vocês não se colocaram ali no lugar da obsidiada, não? Porque às vezes a gente está tão perturbado, né, que tudo que acontece conosco a gente bota a culpa no espírito, né? Mas não é assim que a coisa funciona, né? Nem sempre a culpa é do pobre do espírito. Às vezes a culpa é do espírito porque nós ficamos chamando pelo espírito o tempo todo. Então ele se associa. Ele se associa a nós pelo pensamento. Porque a doutrina explica que o fenômeno da obsessão, ele acontece por uma questão de casamento de pensamentos, né? Há uma comunhão de pensamentos, melhor essa palavra. Então você tem duas pessoas vibrando na mesma frequência, essas duas pessoas vão se influenciar reciprocamente. A obsessão não é só do desencarnado para o encarnado. A obsessão também é do encarnado para o desencarnado, né? Às vezes o desencarnado já partiu, deixa aqui na Terra encarnada ou encarnado um familiar, né? Vamos supor, desencarnou o esposo e a esposa permanece aqui encarnada. E todo dia a esposa chora e todo dia ela chama pelo pobre do coitado que já desencarnou. Se torna uma obsessão para o desencarnado. Então existe obsessão também de encarnado para desencarnado. Existe obsessão também de encarnado para encarnado. E existe obsessão de desencarnado para desencarnado. Então vejam vocês que o fenômeno obsessivo, ele é um fenômeno que vamos dizer assim, se consolida pela comunhão de pensamento. Você fica o tempo todo com aquela ideia na cabeça, você acaba atraindo companheiros que pensam como você, né? Então, se a gente pensa apenas coisas ruins, nós estamos atravessando um momento difícil no nosso país. Se a gente ficar o tempo todo vibrando as coisas ruins, nós dificultamos muito a atuação dos amigos espirituais.
Porque a gente só vai se ligar àqueles espíritos no mundo espiritual que também estão pensando negativamente. Ainda nessa semana, não sei se foi na sexta ou se foi na quinta, porque o Alcide esteve aqui 2 dias seguidos, eu não sei, numa das 2 palestras, o Alcide Geraldo, que é um companheiro alegre, que vem aqui fazer palestra, fez palestra aqui para nós há umas 2 semanas, mas não foi na de segunda não, foi na de quinta ou na de sexta que ele falou. Foi na de quinta? Foi nas 2, ele falou nas 2, né? Ele falava justamente isso, da dificuldade que é hoje para os amigos espirituais de ajudar nesse processo que nós estamos vivendo, porque a gente só pensa coisa negativa, a gente só fica pensando que vai dar errado, a gente só fica pensando coisa ruim. Então a gente associa ao nosso pensamento companheiros que pensam dessa forma. E aí o bom espírito que quer ajudar, que quer nos tranquilizar, como é que ele vai chegar até nós? Se a gente só pensa coisa ruim, né? Então é importante que a gente perceba que o fenômeno obsessivo é um fenômeno que depende sobretudo de nós, do nosso estado de espírito, né? Nós vamos colher aquilo que plantarmos. Como o Bruno falou na mensagem inicial, né? Nós vamos colher aquilo que plantarmos. Se nós somos pessoas alegres, nós vamos ter conosco espíritos alegres. Se nós somos espíritos amargos, vamos colher conosco espíritos amargos. E nós vamos refletir, então, a influência desses espíritos sobre nós. Mas a história do Hilário Silva busca justamente mostrar esse fenômeno, né? Mostrar que a obsessão, em algumas ocasiões, a maneira simples de se resolver o problema que a espiritualidade encontra é essa. Para resolver o problema de obsessiado, né, e obsessor, é fazer com que os dois tenham um vínculo mais estreito. Existem inúmeras histórias, existem inúmeros casos. André Luiz mesmo, num dos livros dele, no Missionário da Luz, ele conta um caso de um espírito que vai renascer num lar, justamente para se reajustar com uma família. Ele já estava ali nessa situação de obsessor. E toda vez que o futuro pai dele se aproximava dele, o pai dele ficava todo influenciado pela presença dele, né? Então é muito importante que a gente tenha em mente isso. E ter em mente também que não é tudo que acontece conosco que é fruto de espírito. Às vezes é fruto da nossa desatenção, né? É fruto da nossa imperfeição. Nós somos seres humanos, passíveis, portanto, de imperfeição. Então botar a culpa no espírito, tudo que acontece é culpa do espírito, não é por aí, né? Então o objetivo da lição também é esse, né? Mostrar que quando a gente acontece uma coisa errada conosco, não prevista, a gente fala logo, é culpa do obsessor, né? E às vezes é apenas desatenção nossa, é culpa nossa. Então é isso. Eu fui pesquisar quem foi Hilário Silva, né? É bom quando a gente resolve fazer estudo sobre o livro, porque a gente fica curioso, né? Aí eu fui ver quem foi Hilário Silva. Nunca ouvi falar em Hilário Silva. E aí eu descobri lá no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, eles colocam essa informação aí, eu não sei se vocês sabiam, ó. É o pseudônimo de um estudioso e aplicado espírito que conhecemos por intermédio de André Luiz, de quem foi parceiro de trabalho e estudo para assistência aos irmãos habitantes das regiões umbralinas. Bom, aí eu fui conferir onde é que está esse Hilário na obra de André Luiz, né? Tem uma obra nova aí também, ó. Chegou hoje, hein? Mas já tem um tempo. Mas hoje chegaram alguns exemplares novos. Nós hoje também, o Gilberto me autorizou a botar esse livro aqui, que é um livro caro, botar hoje, só hoje, com 20% de desconto. A Vida no Mundo Espiritual, estudo da obra de André Luiz. Esse livro aqui, para quem gosta de André Luiz, é excelente. Tem alguém aqui que vai fazer curso de André Luiz? Tem alguém aqui? Levanta o braço aí, quem vai fazer. Mas só o coral? Mais ninguém? Tem 1, 2 ali atrás. Gente, olha, as inscrições terminam rapidinho, hein? Nós temos aí 4 livros sendo estudados de André Luiz. E nada substitui você estudar mesmo na obra de André Luiz. Mas esse livro aqui é um resumo de todas as obras da série de André Luiz. Você pega qualquer uma das obras aqui,
tem um resumo de cada capítulo, né? Então você perdeu um capítulo lá, quer se situar, né, no grupo que você frequenta, no grupo de estudos, uma das formas é dar uma lidinha aqui no livro. Ele tem todas as obras de André Luiz, tem uma relação de todos os personagens que aparecem no livro de André Luiz e tem um índice alfabético remissivo maravilhoso. Você descobre qualquer coisa que você queira na obra de André Luiz aqui. Então, quem gosta de estudar, quem está estudando André Luiz, essa obra aqui é uma obra valiosa. Então, a gente descobre aqui que o Hilário, ele está presente em 3 obras de André Luiz. Entre a Terra e o Céu, no capítulo 1, 2 e 27, nos Domínios da Mediunidade, nos capítulos 1 a 3, e no Ação e Reação, capítulo 1 e 7. Hilário Silva, né? Colaborador aí, portanto, do nosso querido André Luiz. E se vocês gostaram do estilo do Hilário Silva, ele tem 2 livros editados, Almas e Desfile e Vida Escreve, pela psicografia do Chico. E tem um novo agora, chamado Novas Mensagens, pela psicografia de Antônio Baduy Filho. Esse tu não conhece. Já conhece? Não, mas conhece o Novas Mensagens? Conhece? Oh, esse é novo. Não, eu digo, você conhece o livro Novas Mensagens? Conhece? O Gilberto está antenado, pô. Mas agora tem um Novas Mensagens do Hilário Silva, pela psicografia do Antônio Baduy Filho. O Antônio Baduy Filho é aquele que escreveu Vivendo o Evangelho, né? Vivendo o Espiritismo. Então, é um livro bacana. Vocês já viram que eu já vim aqui para fazer propaganda de livro, né? Então é isso. Mas é isso, é assim que a gente consegue evoluir, é estudando. Nós vamos ver que tem espírito que vai falar sobre isso aqui agora. Ó. Desde o início, isso aí é o final da biografia, eu já tinha até esquecido, coloquei isso aí, ó. Desde o início de sua participação na divulgação do ideal espírita, Hilário Silva compreendeu a necessidade de renovação que a popularização da doutrina demanda. Exige novas formas de pensamentos para apresentar e ensinar caminhos para a transformação justa da vida. Autor de diversas obras, Almas e Desfile e a Vida Escreve. Esses 2 livros aí é interessante porque são 2 partes do livro. A primeira parte são as psicografias de do Hilário Silva pelo Valdo Vieira, e a segunda parte pelo Chico Xavier. Os 2 livros, o Almas e Desfile e a Vida Escreve. Então é isso. Vamos outro agora aqui, Bilhete Paternal do Irmão X. O Irmão X todo mundo conhece, né? É o nosso querido Humberto de Campos, que depois de um processo que a família de Humberto de Campos moveu contra a Federação Espírita Brasileira e o Chico, porque foram editados livros em nome de Humberto de Campos depois dele desencarnado. Humberto de Campos então resolve assinar Irmão X. Irmão X tem vários livros interessantes. Boa Nova, que foi citado inicialmente aqui pelo Bruno, é um dos livros mais importantes da lavra do Irmão X, né? Boa Nova, nós temos aí Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ainda era Humberto de Campos, né? Ainda era Humberto de Campos. E temos vários, Contos e Apólogos, né? É isso. Cartas e Crônicas. Se a gente ficar pesquisando aqui, a gente vai conseguir reunir aí os 10 exemplares, aí, os 10 títulos, né? Mas vejam só. Vejam o que ele fala, Bilhete Paternal. Sim, meu filho, talvez por um capricho dos seus 13 anos, você deseja receber um bilhete do amigo desencarnado, cujas páginas começou a ler. Você, um menino, solicita orientação espiritual. Tenho transcrito muitas cartas depois da morte, mas, sinceramente, não me recordo de haver dirigido até hoje qualquer recado a gente verde do seu porte. Será que esse rapaz, esse garoto de 13 anos foi o Bruno? Né? Né? O Bruno mostra tanta maturidade, né? Então o garoto ali pede ao Irmão X uma mensagem. Perdoe se não lhe corresponde à expectativa. Diz você que não espera uma história da carochinha baseada em gênios protetores. E remata. Quero, Irmão X, que você me diga
quais são as coisas mais importantes da vida, apontando-me aquilo de bom que devo querer e aquilo de mal que preciso evitar. Olha a maturidade desse menino, né? Lembro-me assim de oferecer a você uma lista curiosa que um velho amigo me ofereceu aí no mundo, precisamente quando eu tinha a sua idade. A relação apresentava o título Aprenda, meu filho, e continha as seguintes informações: o maior e melhor amigo, Deus; os melhores companheiros, os pais; a melhor casa, o lar; a maior felicidade, a boa consciência; o mais belo dia, hoje; o melhor tempo, agora; a melhor regra para vencer, a disciplina; o melhor negócio, o trabalho; o melhor divertimento, o estudo; a coleção mais rica, a das boas ações; a estrada mais fácil para ser feliz, o caminho reto; a maior alegria, dever cumprido; a maior força, o bem; a melhor atitude, a cortesia; o maior heroísmo, a coragem de ser bom; a maior falta, a mentira; a pior pobreza, a preguiça; o pior fracasso, o desânimo; o maior inimigo, o mal; o melhor dos esportes, a prática do bem. Leia esta lista de informações sempre que você puder e veja por si como vai indo a sua orientação. E se quer mais um aviso de amigo velho, cada noite acrescente esta pergunta a você mesmo depois de sua oração para o repouso: que fiz hoje de bom que somente um amigo de Jesus conseguiria fazer? Não é uma lição bacana, né? Não é uma lição útil para todos nós? A gente vive se lamentando, a gente vive reclamando da vida, né? E vem o irmão X e dá essa diretriz para todos nós. Algumas dessas diretrizes são importantíssimas, como, por exemplo, essa última diretriz que ele coloca para nós: o melhor dos esportes é a prática do bem. Então, se nós nos preocuparmos em fazer o bem, nós certamente estaremos dando passos seguros para o nosso progresso espiritual. É uma receita de caminho que devemos seguir para conseguirmos sucesso na presente encarnação. São 20 diretrizes que nós devemos seguir para que aproveitemos bem a nossa encarnação. O irmão X dá essas diretrizes como se estivesse dando a um jovem de 13 anos de idade, mas vale para todos nós, em todas as casas etárias que nós tivemos aqui nesse momento, né? Mais jovens até os mais idosos. É sempre oportuno nós praticarmos essas 20 regrinhas aí. É o caminho espírita, portanto, que nos aconselha, irmão X, a seguir para que aproveitemos bem a nossa encarnação. E não esquecer de fazer como ele fala ali no final. Na hora de repousar, a gente perguntar, né? Que foi que eu fiz de bom hoje que somente um amigo de Jesus conseguiria fazer, né? É aquela autoanálise que não fala o livro dos Espíritos, né? A pergunta 919, nós devemos nos conhecer a nós mesmos. A recomendação do Espírito é justamente essa. Santo Agostinho recomenda justamente isso, que a gente faça um processo de conhecimento, de autoconhecimento, né? É o conhece a ti mesmo, diz lá o Santo Agostinho ao responder essa questão. Então é isso. Nós precisamos aproveitar as nossas oportunidades. Esse livro é extraordinário nesse sentido, de nos mostrar como proceder para nós aproveitarmos melhor a nossa encarnação. Sobre o irmão X, a gente já falou, é conhecido nosso. Uma mensagem também do André Luiz, né, porque ele é um espírito referencial para todos nós. Nós sabemos que André Luiz, hoje já não cabe mais dúvida, Chico Xavier já esclareceu, antes de encarnar, quem foi André Luiz. André Luiz foi o médico Carlos Chagas, né? A gente olha lá a foto de Carlos Chagas,
e olha o desenho, né, a gravura de André Luiz recebida pelo Jô, na descrição feita por Chico Xavier. Jô era o desenhista, né? E o Chico diz para ele como é que estava sendo visto lá o espírito André Luiz, e aí a gente vê lá o bigodinho do André Luiz, tudo isso, aquela fisionomia do André Luiz corresponde exatamente à figura de Carlos Chagas, né? Durante muito tempo a gente pensou que era Oswaldo Cruz, mas o Chico colocou aí um ponto final nessa dúvida, é Carlos Chagas. Então o nosso André Luiz diz lá o seguinte, isso também é muito importante para a nossa caminhada: não perca a esperança, né? Mensagem adequada para o momento que a gente está vivendo: não perca a esperança. Há milhões de pessoas aguardando os recursos de que você já dispõe. Se a gente olhar ao nosso redor, a gente acha que as coisas estão difíceis para nós, mas as coisas vão melhorar para nós. Temos que confiar em Deus. Temos que saber que estamos enfrentando as dificuldades que são adequadas ao nosso progresso espiritual. Ninguém está encarnado neste momento da história simplesmente porque foi um acaso. Não, nós estamos encarnados nesse momento, enfrentando as dificuldades que estamos enfrentando, na cidade do Rio de Janeiro, enfrentando aí 40 graus na sombra, porque nós precisamos passar por essa dificuldade de ordem física e pela dificuldade de ordem espiritual. E se nós olharmos ao redor, nós vamos ver que tem gente em pior situação do que nós. Por exemplo, em relação à temperatura, o pessoal da Austrália está com 47 graus de temperatura, eu estava vendo na televisão. Então vejo vocês, está pior do que nós. Se nós acharmos que o nosso problema aqui de insegurança está grande, basta nós olharmos aí outros países em que a insegurança está muito maior. Então nós não podemos perder a esperança e dar abertura para que aqueles companheiros espirituais que estão desesperançados do mundo espiritual sintonizem conosco e só façam aumentar a nossa desesperança também. Então a gente tem que reagir. Temos que confiar em Deus. Nós sabemos que Jesus é o governador espiritual da Terra. Está aqui por determinação de Deus, governando o nosso planeta. Nada está acontecendo sem que Ele esteja ciente. Ele está permitindo que isso aconteça porque é necessário para nós. Precisamos confiar nisso, né? Temos que confiar no nosso Mestre Jesus, temos que confiar na bondade de Deus. Então continua lá, ó. Não perca o bom humor. Em qualquer acesso de irritação, há sempre um suicídiozinho no campo de suas forças. Nós estamos numa casa onde temos um dirigente que mantém o bom humor o tempo todo, né? Isso já é um sinal para nós de que nós devemos seguir o que a doutrina espírita nos recomenda, né? Claro, estou brincando, mas nós não podemos perder o nosso bom humor, né? Nós não podemos perder a esperança. Ó, aprendi com o Gilson. Aprendeu com o Gilson, né? Dá certo, né? Então é isso, nós precisamos ter o nosso bom humor, né? Manter o bom humor significa a gente não deixar que aquele sentimento de tristeza se aposte em nós. E continua lá o nosso querido André Luiz: não perca a tolerância. É muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável. Já paramos para pensar nisso, né? Como é que a gente às vezes é indesejável? Como é que às vezes a gente invade o espaço da outra pessoa, às vezes até sem querer, até sem perceber, e as pessoas estão sendo tolerantes conosco, e a gente não consegue ser tolerante com outras pessoas que façam o mesmo em relação a nós. Não perca a serenidade. O problema pode não ser assim tão difícil quanto você pensa. Não perca a humildade. Além da planície surge a montanha, e depois da montanha aparece o horizonte infinito, né? A gente não deve achar que já conquistamos tudo, somos bam, né? Nós estamos sempre em aprendizado, sempre em crescimento espiritual. Sócrates, citado diversas vezes, já dizia de que ele nada sabia, né? Eu só sei que nada sei, né?
na certeza de que sempre há mais a conhecer, sempre há mais a saber. Então nós temos que ter humildade. É como se nós estivéssemos subindo uma montanha, quando a gente chega no alto de uma montanha, que a gente olha para cima, tem outra montanha mais alta para a gente galgar. Então é isso que nós precisamos ter. São portanto, regras, né? São, portanto, conselhos, vamos dizer assim, para que nós tenhamos uma vida melhor. Não perca o estudo. A própria morte é ilusão. Então não podemos parar de estudar. Então, pessoal, os cursos estão aí com as inscrições abertas. Vamos ver se a gente acha uma turminha para a gente manter essa rotina de estudos, porque isso é importante para nós. Eu tenho disciplina, estudo em casa, ótimo. Então traga essa disciplina para nós aqui, venha ajudar aqueles que têm menos disciplina a perseverarem no estudo das obras básicas, nas obras de André Luiz, de Ivone Pereira, de Leon Denis. Nós temos vários cursos nesse período. Não perca a oportunidade de servir aos semelhantes. Hoje ou amanhã, você precisará de concurso alheio. Então nós podemos servir aos semelhantes em todos os momentos. A Casa Espírita oferece várias frentes de trabalho. Aqui na nossa Casa Espírita nós temos várias frentes de trabalho. O Bruno se referiu ao sábado. Sábado fica com muitas pessoas aqui, trabalhando na sopa, trabalhando nas oficinas, junto aos assistidos. Nós temos as reuniões da mocidade. Nós temos, portanto, fica efervescente aqui o sábado. Mas não é só o sábado. Diariamente nós temos o trabalho de quentinhas na rua, nós temos o posto assistencial da Vila Sapê, nós temos vários lugares onde podemos prestar o nosso concurso. Aqui na casa mesmo, nós podemos prestar o nosso concurso durante a semana. Nós temos muitas frentes de trabalho. Se quiserem trabalhar, é só procurar o Gilberto, que o Gilberto arranja trabalho para vocês, com certeza. Se o Gilberto não arranjar, eu arranjo. Me comprometo com vocês. Tá? Então, é isso. Precisamos aproveitar. Esse é o caminho. Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros. Isso aqui é fundamental. Não perca tempo. A gente acha que está fazendo muito às vezes, aí quando a gente chega no mundo espiritual, a gente vê que fez pouco, podia ter feito mais. Eu sempre cito o exemplo do irmão Jacó. O irmão Jacó, encarnado, foi Frederico Figner. Quando desencarnou, escreveu uma obra chamada Voltei. Certamente essa obra vai ser analisada aqui numa dessas estantes espíritas. Voltei. No prefácio do Voltei, quando o irmão Jacó está apresentando o livro, ele deixa uma expressão como essa, assim: se eu soubesse, eu teria feito muito mais do que fiz. E ele foi um trabalhador. Você vai olhar a biografia do Frederico Figner, você vai ver que ele foi um sujeito dedicado à doutrina, fez o bem durante toda a vida dele. E aí ele chega no mundo espiritual e vem dizer para nós que se ele soubesse, quer dizer, se ele tivesse realmente a convicção, ele teria feito mais. Então é isso. A gente tem a convicção, mas não tem a certeza. É mais ou menos assim, né? A gente fica meio em dúvida. Será que esse tal de mundo espiritual existe mesmo? Mas estejam certos que existe, porque de onde viriam todas essas comunicações? De onde viriam as comunicações que a gente recebe nas reuniões mediúnicas? Onde é que viriam todas as explicações para a face da nossa vida que nos cercam? Então, meus amigos, o mundo espiritual existe. Vamos acreditar e vamos procurar fazer o que estiver ao nosso alcance. Não vamos perder tempo. É o que o André Luiz faz. E não perca a paciência. Recorde a paciência inesgotável de Deus. Então é isso. Essa é a mensagem do André Luiz que eu selecionei aí para a gente. André Luiz tinha mais uma, mas eu achei que essa aí se encaixava mais no que a gente queria passar aqui para vocês. Tem mais uma mensagem aqui do Albino Teixeira, Férias Espíritas. Aí vocês leem o título assim, até que enfim o Afrânio vai falar um negócio legal, vai falar de férias para nós, porque até agora ele só falou de trabalho, só falou de responsabilidade, né?
Vamos ver como é que são as férias espíritas segundo o Albino Teixeira. É uma das últimas mensagens do livro. Eu não botei o número aí, mas eu acho que é lá para 77 essa mensagem. Olha o que o Albino Teixeira fala para férias espíritas. Pena que eu não fiz a palestra de janeiro, né? Porque estaria bem no meio das férias, daria para vocês aproveitarem melhor a lição. Mas ainda estamos em fevereiro, ainda tem carnaval, aí, ainda tem um tempinho aí para a gente, ainda dá para a gente fazer. Dedicamos aos companheiros espíritas algumas sugestões para o tempo de férias. Viajar. Ah, coisa boa. Se possível, no rumo de uma instituição com a sagrada assistência, cooperando por alguns dias no tratamento de irmãos em provas maiores que as nossas, como sejam os subsidiados em posição difícil ou os doentes semi-desamparados. Vocês já viram que tipo de férias nós vamos ter, né? Primeiro, vamos viajar, mas vamos viajar até uma instituição espírita. Uma instituição espírita não. Uma instituição de assistência, não precisa nem ser espírita, né? Vamos procurar asilos, vamos procurar orfanatos. Nós moramos aqui em Jacarepaguá, nós somos privilegiados, nós temos todo tipo de instituições que necessitam de assistência fraterna. Então, vejam vocês que os amigos espirituais, eles não cessam de nos mostrar que temos que aproveitar essas oportunidades. E ele continua: devotar-se à pregação ou à conversação doutrinária nos lares de caridade pública, onde estejam irmãos rancenianos, tuberculosos ou portadores de moléstias que requisitem segregação, né? Então, irmos até os leprosários. Nós temos aqui perto de nós, nós temos aqui o Curupaiti, né? Vocês sabiam que a casa, pela mocidade, mas a mocidade aceita voluntários também, não aceita, Bruno? No 3º domingo de cada mês, a mocidade faz uma visita ao Curupaiti. Dão passe lá nos assistidos, conversam com eles, não é esse o trabalho? Participam da reunião espírita que tem no centro espírita que tem dentro do Curupaiti. É um trabalho bonito, né? Mas não podemos... Eu sei de companheiros nossos aqui que são voluntários no Hospital do INCA, lá no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, que são voluntários em outros hospitais. Nós temos que aproveitar essas oportunidades. Então, nos momentos de férias, nos momentos de repouso, nós podemos ter esta oportunidade. Quando eu falo nesse tema aí, eu me lembro sempre de uma história que o Divaldo conta numa de suas palestras. Ele disse que uma vez ele estava, logo no início que ele começou, que ele estava indo, ele estava com um grupo que estava visitando uma casa, um leprosário, lá na Bahia. E aí ele ficou assim meio constrangido de chegar até lá, afinal de contas, muita gente doente. Ele ficou assim meio temeroso de ir até lá. O Divaldo contando, né? Aí quando ele está lá descansando embaixo de uma árvore, enquanto o resto do pessoal tinha ido lá fazer a visita, a Joana de Andes aparece para ele: e aí? Por que você não vai? Ah, não sei não, eu estou aqui, estou com muito calor, o dia hoje não está bom. Aí a Joana de Angeles diz assim para ele: você quer ir lá ou você quer ir para lá? Né? Aí ele rapidamente se levanta e vai fazer a visita, né? Então é mais ou menos esse estímulo aí que a gente recebe dos amigos espirituais. Auxiliar de algum modo aos que jazem nos cárceres, né? Aí fica por conta da criatividade. Nós tivemos uma companheira que se dedicou a vida toda a instituir escolas espíritas nos presídios do Rio de Janeiro. Qual é o nome? Idalinda de Aguiar Matos. É isso, é bom ter alguém com boa memória na mesa. Idalinda de Aguiar Matos, né? A vida toda ela criou escolas espíritas e até hoje esse trabalho continua. Ela já desencarnou. Idalinda de Aguiar Matos, né? Então é um trabalho que a gente pode fazer, aqueles que se sintam afeiçoados a esse tipo de atividade. Ensinar os princípios espíritas evangélicos nas organizações doutrinárias mais humildes,
comumente sitiados na periferia de cidades ou vilas, colaborando na sementeira da nova revelação. Olha o trabalho na Vila Sapê aqui, ó. Né? Temos um trabalho de evangelização há muito tempo, 25 anos, né, Gilberto? 25 anos na Vila Sapê. Hein? 35 anos. Nos corrigiu ali o outro fundador lá, o Luiz. Mais de 30. Já é um número expressivo. 33, 35, mais de 30. Já é um tempo expressivo. Mais do que a idade de muita gente aqui. Né? Então aí. Executar um programa de visitas fraternas aos paralíticos, cegos, enfermos, esquecidos ou agonizantes no local de residência. Observar com respeito e discrição o ambiente doméstico das viúvas em abandono, enumerando sem alarde as necessidades materiais que aí se destaquem e atendendo-as quanto seja possível. Oi. Nós estávamos lá. Quando nós iniciamos aqui, essa região era uma região de famílias pobres, né? Não tinham essas construções. Quando nós iniciamos aqui, há 51 anos atrás. E aí, à medida que o tempo foi passando, foram surgindo as casas lá. E aí nós fomos a Uberaba, eu, Gilberto e Gilson, João, tá? E comentamos com o Chico, Chico, hoje o centro está numa região que não é mais uma região de famílias pobres, porque foram as construções. E aí o Chico disse assim para nós: meus filhos, se o pobre foi para longe de vocês, vocês têm que ir para perto dos pobres. Lembra isso? Aí nós mudamos o Sapê, que era uma região... É isso. Tá aí a história. O Gilberto virou pendrive da gente aqui, né? Porque todo mundo que tem dúvida pergunta ao Gilberto: e aí, como é que é o nome mesmo? Qual foi o ano? Né? Alguém tem que ter boa memória nessa história. Bom, então nós estamos lá em cima, né? Isso aqui é importante, gente, ó, contribuir com algum serviço pessoal para a segurança e conforto do templo espírita que nos beneficiam, qual seja a pintura ou renovação de paredes, a restauração de utilidades, a reparação de livros edificantes ou tarefas concernentes à ordem e à limpeza em geral, né? Então é isso, a gente contribuir para que a gente tenha um bom ambiente aqui, para que nós possamos fazer as nossas reuniões. Antigamente, a gente fazia isso com mais intensidade, com mais frequência, né? Eu até descarreguei um caminhão de tijolos aí por conta dessa atividade aí. Você e um colega teu, né? Que nunca mais voltou, né? O colega não voltou. Era em janeiro, no verão. Esse clima assim agradável. Reunir material de instrução doutrinária, tais como jornais e impressos espíritas, distribuindo-os através de prisões e hospitais, onde permanecem irmãos desejosos de mais amplos conhecimentos. Eu tenho um familiar que faz muito isso. Ele junta esse material, mensagens que sobram aqui, né, jornais, e nessa distribuição que a gente faz pelas ruas, de quentinhas, ele vai distribuir para todo mundo essas mensagens. Mas nós já tivemos um serviço organizado aqui na casa durante muitos anos, que a gente mandava mensagens para diversos lugares do Brasil, né? Fomos pioneiros aí nesse tipo de atividade. Olha aqui, ó, isso dá para fazer, ó, costurar para os necessitados, principalmente no sentido de melhorar a rouparia de orfanatos, creches, lares, outros de assistência cristã. Preparar um enxoval para algum pequenino em via de renascer, nos distritos de penúria e sofrimento. Criar a alegria de um enfermo largado ao próprio infortúnio ou de uma criança que a provação situou em constrangedora necessidade. Pense nas suas férias e não permita que a sua oportunidade de elevação venha a escapar, né? Então essa é a receita do nosso querido Albino Teixeira,
São 37 mensagens do Albino Teixeira. Tem algumas mensagens que ele tem ele tem mais objetividade, ele tem sempre essa objetividade, né? Algumas são mais jocosas, né? São as mensagens que eu considero mais interessantes dessa obra, do Albino Teixeira. Esse livro é muito interessante. 37 mensagens do Albino Teixeira. Vocês não conhecem o Albino Teixeira, né? Mas eu também não conhecia. Fui pesquisar e fiquei sabendo que ele era militar, que viveu no final do século XIX e no século XX no Rio de Janeiro. Era médico psicográfico semimecânico, quer dizer, ele tinha um adestramento muito grande, né? Colaborou na FEB durante 16 anos, fez parte da diretoria, no cargo de primeiro secretário. Exemplar no exato desempenho de suas funções, era o irmão, o amigo, o obreiro incansável. Zeloso e vigilante na pureza doutrinária. Era eficiente e cuidadoso, quer no atendimento de passes, quer na missão de médio curador ou no receituário mediúnico. Antes de seu desencarne, em 30 de junho de 1923, ficou preso a uma cadeira de rodas, pois ficou paralítico em decorrência de uma enfermidade circulatória. Albino Teixeira, um trabalhador, portanto, aqui do Rio de Janeiro, da Federação Espírita Brasileira, logo no início, né, do Espiritismo no Brasil. Temos aí uma mensagem de Fabiano, Frei Fabiano de Cristo, né? Como sempre, uma mensagem pautada na caridade. É rápida. Meus filhos, Jesus o nosso mestre, amor o nosso clima, caridade a nossa bandeira, serviço a nossa bênção. Sim, filhos do coração, quanto nos seja lícito, seja com quem for, em toda parte, em qualquer tempo, à frente de todos, ante quaisquer circunstâncias, por todos os modos justos, nos mínimos gestos, sem restrições de qualquer natureza, como nos seja possível, através de sentimentos, pelo veículo das ideias, pela forma das palavras e pela força das ações. Levantemos o nosso estandarte de luz, que em tudo a caridade por presença de Cristo resplandeça de nós para com os outros, com esquecimento de nós próprios, para que o reino eterno do Pai Celestial seja instalado, enfim, em nossos corações agora e para sempre. Essa mensagem do Fabiano aí é para dizer a vocês que tem um livro novo aí, do César Soares Reis, sobre a vida de Fabiano de Cristo. É um livro muito interessante, quem quiser conhecer mais sobre Frei Fabiano. Frei Fabiano, o nome dele não era esse. O nome de Frei Fabiano, olha, esse aí é ele, ó, Frei Fabiano. O nome do Frei Fabiano era João Barbosa, né? E aqui tem um dado muito interessante. Ele fixou, em 1704, ele fixou residência na vila de Paraty, né? Eu botei isso aqui para mexer com a minha esposa, porque ela é de Paraty, né? Mas ela acabou não podendo vir, né? Mas ela ia gostar de saber que o Frei Fabiano iniciou lá em Paraty, né? Ele ficou rico lá em Paraty. E o trabalho espiritual exercido em Paraty ficou rico, mas mantendo-se em contato com as coisas de Deus. Lá em Paraty existem várias igrejas, né? Certamente ele se fez devoto numa daquelas igrejas. E lá em Paraty ele ficou rico, mas se manteve ligado à ideia, à vida religiosa. E acabou sentindo o convite para a vida religiosa e se tornou um frei, né? Se tornou franciscano. E aí, portanto, chamou Fabiano de Cristo. Essa história toda está contada pelo César Soares dos Reis, nesse livro que nós também disponibilizamos lá na livraria. Então vejam só, olha, já indiquei aí uns 4 livros para vocês, hein? Por favor, passem lá e dêem uma olhada lá na livraria. Dona Nilza vai ficar sorrindo de alegria, né? Então, e naturalmente a nossa casa agradece. E para encerrar, uma mensagem de Emmanuel, né? Essa mensagem é bastante conhecida, acredito que vocês já a conheçam. É intitulada Kardec, né? É a base de toda a nossa
de toda a nossa caminhada. Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso que estejamos alertas em nossos deveres fundamentais. Convençamos-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec, divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é a afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que em nome de Jesus não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e negação. E é isso, meus irmãos. Corremos um pouquinho nesse final, porque nós estamos em cima do tempo, mas essa mensagem de Kardec se tornou bastante conhecida, né? É uma mensagem, portanto, que está no livro Caminho Espírita. Nós vimos aqui 5 mensagens, né? São 80. Tem mais 75 para vocês conhecerem no livro. E, naturalmente, essas aí para vocês relerem e refletir sobre elas. Não podemos perder a oportunidade de conhecer cada vez melhor a caminhada que vai nos levar ao aproveitamento da presente encarnação. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. E volto a palavra então para o Gilberto. Só para um adendo, quando nós estávamos distribuindo aquelas mensagens, eram 500 e poucas envelopes por mês. Eu botava no correio, não existia e-mail, nada disso, no WhatsApp, então era correio mesmo, né? E mandavam para 700 e poucos centros espíritas espalhados no Brasil, principalmente no Nordeste, naquelas regiões mais pobres. E eu controlava o estoque de mensagens. A gente mandava 3, 4, a maioria de consolações pequenas, como se distribui hoje. Todo mês um envelope para a pessoa e para centros espíritas pacote. O Chico mandava pacote para nós, pequenos pacotes, e eu controlava. E um dia o estoque estava bom de mensagens. Eu recebi dos mensageiros lá de São Paulo, que até hoje manda. E nós fomos a Uberaba, na saída, se despedindo do Chico, ele falou assim: não tem muita mensagem, não? Assim, aí eu corri para botar para fora as mensagens para diminuir o estoque. Ele não deixava. Por isso que uma moça disse, quando ele disse que em nosso lar as flores armazenavam a luz solar e à noite ficavam luminosas, e uma senhora disse: por que o senhor não botou isso no livro, seu Chico? Em 1940, minha filha, se eu fizesse isso, eles me botavam no sanatório.